Vamos lá, meu povo. Queria fazer esse vídeo e falar algumas coisas a respeito da situação do Corinthians, né? Eu confesso que eu não assisti, eu não consegui assistir o jogo contra o Vasco. E eu preciso dizer que ainda bem. Ainda bem que eu não assisti o jogo contra o Vasco. Essa semana tem sido bastante corrida no trabalho e eu não consegui acompanhar. Mas, ao mesmo tempo que eu confesso que, cara, é muito difícil, assim. Eu tenho colocado essa situação como assustadora. É assustadora a situação do Corinthians. Porque é um time que não consegue competir, é um time que em campo é mole, é um time mole em campo. Eu não tenho convicção nenhuma que os jogadores do Corinthians, com raras exceções assim, do Kaká, com raras exceções do Wesley, um pouco do Raniel, às vezes uma do outra do Yuri, que o Yuri nos últimos jogos não vem jogando bem, mas com essas raras exceções, eu não tenho a menor convicção de que esses jogadores vão ganhar uma bola disputada, que eles vão ganhar uma bola na corrida, que eles vão ganhar uma dividida, que eles vão disputar, que vão ser imponentes fisicamente, tecnicamente. Bom, e taticamente não dá nem para exigir nada agora, sendo que está no intervalo de treinadores. O Larutia não tem como cobrar nada dele. Né, foi um técnico interino que vai cobrir a seleção, vai cobrir o Corinthians, desculpa, durante 3 jogos. Então é muito difícil você pedir que tem algum aspecto tático que o time fosse se apresentar super evoluído ou alguma coisa do tipo. Isso é claro que não iria acontecer. Mas o que eu quero dizer especialmente é que nessas horas que a gente entende que o clube não depende só dos seus jogadores, né? O Corinthians está em frangalhos, completamente em frangalhos, muito além do time. O time está em frangalhos institucionalmente. Quando a gente para pensar que o que mais falou sobre o Corinthians na semana em que ele perde para o Vasco, que é eu vou até checar aqui, o Vasco, ele é o 11º colocado, até pouco tempo estava bem abaixo, né, no campeonato, porque, né, emendou 3 vitórias seguidas. Ainda assim é um time que tem um saldo de gols bem negativo, assim, já não é uma grande expressão do futebol. E mesmo contra o Vasco, que em teoria, quando a gente pega 3 horas atrás, você até imagina que fosse ser um concorrente direto ali com o Corinthians na briga pelo não rebaixamento. O Corinthians não competiu. O Corinthians toma 2-0. O Corinthians não consegue competir, não consegue finalizar, não consegue criar, não consegue absolutamente nada. E isso é muito difícil. É muito difícil. Já tem os parâmetros, né, que a essa altura do campeonato, no último rebaixamento, o time tinha 20 pontos, nesse tem 12, né? Há quem fale aí de mais 50% de chance de rebaixamento, quando a gente pega para fazer aquelas estatísticas malucas e tal, mas que não são tão malucas assim, quando você para pensar o nível de estudo e o quanto que é efetivo. Então, eu não consigo cravar que o time vai ser rebaixado quando eu penso nas peças, quando eu penso no técnico que está chegando, quando eu penso que talvez as peças que vão chegar e tudo mais. A gente está falando de alguns bons zagueiros, bons meio-campistas, que é claro que chegam com incertezas, mas que trazem, né, perspectivas diferentes para o torcedor. Então, quando a gente pensa por esse lado, eu não consigo cravar que o time vai cair. Eu não consigo falar com toda certeza, já caiu, esquece. Só que eu consigo falar isso quando eu vejo as ações da diretoria, quando eu vejo as ações do clube em questões administrativas. O time que fez o que fez com a parte dos goleiros, né? O time que entrou naquele lance com o Cássio, embora eu acho que a partida do Cássio, né, o Cássio sair do Corinthians não está na conta da diretoria. O Cássio pôde ficar, ele escolheu ir embora, foi ofertado para ele tempo de contrato, de estender contrato, ele escolheu sair. Mas foram muito garotos em não observar melhor a situação do Carlos Miguel, né, isso estava claro, e tanto que perdeu o goleiro. E vale dizer também, não foi a primeira vez que a diretoria falhou miseravelmente quando se trata de contrato com seus jogadores. Vale lembrar o que aconteceu lá atrás com o zagueiro que tá, o Veríssimo. E o que aconteceu com o Veríssimo quando o Veríssimo foi jogar no Japão. Assim, deram como certo a permanência do Veríssimo e o Veríssimo foi embora. Então,
mostra um pouco mais do quão, assim, não dá para dizer outra palavra, mas o quão incompetente é essa diretoria. E assim, tá na conta só dessa diretoria? Claro que não, gente. Claro que não. O Corinthians está aí há mais de uma década no controle de uma chapa que tudo que se pensava era em se manter no poder. Deixou o clube com diversos problemas financeiros, diversos problemas políticos. O time hoje ele é grande parte as raízes dos empresários, né? Eu já falei isso no último vídeo. Não dá para saber quão fundo vai as raízes do controle dos empresários dentro do clube. Então é só ver o que aconteceu com o Arthur e com o Gustavo Mosquito, né? Que ficaram tanto tempo sem receber e tal, e por falar que não receberam dessa vez e tal, não tá certo, eles estão no direito deles. Mas então, ainda assim, com todas essas dificuldades, tendo salário atrasado, me falam, né? Não conseguiu pagar o Rojas, né? Não conseguiu pagar o Rojas, não conseguiu pagar um monte de coisa que aparentemente não seria o Corinthians que ia pagar, mas agora vai, né? Rescisão com um patrocinador anterior que era a casa de aposta. Aí tem que pagar a rescisão agora com o Antônio Oliveira. Aí contrata o Ramon Dias. Enfim, o Corinthians tem uma gestão completamente desastrosa e quem assume é uma gestão completamente incompetente, né? Então, esse é o cenário do Corinthians. Das outras vezes, na outra vez que o Corinthians caiu, o Corinthians também vinha de gestões absurdas, completamente malucas da cabeça, e o nosso cenário ele vai se repetindo. Eu acho que a chance do Corinthians cair é gigantesca, mas é muito grande. Eu acho que e aí é muito quando eu falo que quando a gente vai falar da diretoria, aí a certeza começa a cantar na nossa cabeça de que o Corinthians vai cair, é quando a maior notícia que se tem ao longo da semana, mesmo depois desse jogo contra o Vasco, é de que o Corinthians está fortemente na busca por Balotelli. Assim, eu acho que isso é uma escolha de maníaco. Assim, é completamente... Eu não vou dizer nem megalomaníaco, porque não é um plano audacioso, porque seria um plano audacioso se a gente estivesse falando de um jogador que está desempenhando um bom futebol. E não é o caso, né? O Balotelli, ao longo de toda a última temporada, fez 7 gols. 7. E pra você, eu até, assim, é difícil a gente não comentar em cima de algumas coisas que a gente vê na internet, mas pra você corintiano que fala assim, mas o Balotelli, pra quem tem o Yuri Alberto como titular, o Balotelli é incrível. Gente, o Yuri Alberto em 6 meses tem 13 gols. Quase o dobro do que o Balotelli fez na última temporada inteira, sabe? E o Balotelli viria pra ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Como é que vocês acham que o jogador chega no Corinthians ganhando isso, vindo da Europa, vai ter tratamento especial? E como é que vocês acham que um elenco que até pouquíssimo tempo atrás tinha até direitos de imagem não, desculpa, tinha luvas atrasadas, vai reagir com isso? Como é que vocês acham que um vestiário reage com isso? Mas vestiário não tem que reagir, vamos ser realistas, né? Vamos falar de realismo. E para falar de realismo, a gente não tem nem que considerar Balotelli no Corinthians, pelo amor de Deus. Isso é uma sabe, é uma insanidade. Não tem cenário em que isso seja minimamente produtivo para o Corinthians. Não é. O Corinthians precisa de uma boa defesa. O Corinthians não tem assim não tem peça de reposição, porque claramente tem inseguranças nas duas laterais, né? O Corinthians precisa de volante, porque tá tendo que jogar com o Rian de volante, porque não tá conseguindo jogar com as peças que tinha, porque o Fausto Vera parece que vai ser vendido e tá nesse embrolho até agora, ninguém sabe. O Michael machucou, o Ranielli joga, mas tá caindo de desempenho, né? E o Bidon, que tá sendo uma breve solução pro Corinthians nesse meio tempo. Desculpa, ele deu aviso de bateria, eu tive que colocar ali, tá, gente? Mas tá sendo uma breve solução pro Corinthians nesse meio tempo. Mas é até difícil, a gente não pode nem cobrar do Bidon alguma coisa no meio desse caos, porque ele é um jogador que devia estar nesse momento em desenvolvimento. É um ano para ele se desenvolver, não um ano para ele ser consolidado. A gente ainda tem sorte de que algumas peças da base sobe e corresponde. Então isso é uma questão, porque eles têm que ser
Esses jovens, esses moleques da base, que eles têm que subir, eles têm que ser desenvolvidos, eles não têm que subir para resolver. Então, é muito delicado a situação do Corinthians, é muito, muito, muito complexa. É um time que é inofensivo. Eu não lembro quem foi que deu esse adjetivo pro Corinthians e eu concordo demais. Desculpa se eu não tô sendo justo com quem falou isso. Acho que foi alguém na ESPN, tá? Eu não lembro quem que foi. E que é um time inofensivo e eu concordo. Vocês assistindo os jogos do Corinthians, vocês sentem que o Corinthians oferece perigo para seus adversários? Assim, eu acho que a única peça que ofereceria algum perigo para os adversários era o Yuri, porque não dá para contar que o Garro vai acertar sempre uma patada de fora da área como ele acertou contra o Vitória, né? Naquele caso, acertou 2 patadas, né? E a gente ainda tá falando de um período em que diversos outros times... o Corinthians não tá competindo com diversos outros times que estão desfalcados pela Copa América. Muitos deles agora já voltaram, porque a final já foi definida, mas o Corinthians não competiu com times que tinham desfalques por conta da Copa América. O Corinthians não competiu com o Internacional, que faz um campeonato de muito sacrifício, de muito mérito, está em 12º lugar e é um time que teve que ser itinerante por conta de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não conseguiu competir com esses, não conseguiu competir com o Vasco, que é um time que no papel não tem um time, que a expectativa do Vasco é que vai brigar no meio para baixo de tabela, que há pouco tempo atrás estava bem abaixo na tabela. E o Corinthians não compete. Simplesmente o Corinthians não compete. O Corinthians competiu com o Vitória, que hoje é 15º lugar, mas jogou em casa, né? O Corinthians competiu com o Vitória em casa, e ainda assim quase que entregou o empate pro Vitória. A sorte que no final do jogo veio aquele gol do Giovani milagroso. Então, o Corinthians teve dificuldade contra o Atlético Goianiense, cedeu o empate ao Atlético Goianiense, que é 19º lugar, franco candidato também a cair. Desculpa. Então, o Grêmio, que está passando pela mesma situação do Internacional, é outro que vai disputar com o Corinthians. A gente vai ver se o Corinthians vai conseguir competir. E o Criciúma que é o 14º time da tabela. O Criciúma, em 14º, ele está 5 pontos à frente do Corinthians, tendo 2 jogos a menos. Então, assim, é muito assustador. O Cuiabá, que tem 2 a mais que o Corinthians, tem um jogo a menos que o Corinthians. Assim, a situação ela vai ficando muito complicada. A gente sabe que esse ano parece que a nota de corte ali da zona de rebaixamento vai ser uma pontuação mais baixa, mas isso de forma alguma tem que ser uma coisa para ser encarada como tom de, então, um alívio. O Corinthians não está em situação de se sentir aliviado com absolutamente nada. Nada. É um time que não compete, é um time que não luta, é um time que não briga, é um time que não tem mecanismo de ataque, que não tem mecanismo de defesa, é um time que não sabe como se defende, muito menos sabe como ataca. Normalmente a bola é Wesley correr, Garro tentar arrumar coisa e o Yuri briga. É isso. Né? É claro, vamos ver se com o Ramon Dias vai ter um trabalho dificílimo pela frente para tentar fazer algum sentido de tudo isso, pegar esses jogadores e criar uma consciência defensiva, criar mecanismos ofensivos, tudo isso no meio da, assim, talvez a maior crise institucional que o Corinthians passa hoje. Né? A gente está vendo de que técnico da base do Corinthians dando entrevista falando que vai vir uma contratação de 50 milhões. É muita maluquice. Muita maluquice que isso vem de um técnico de base do Corinthians. É muita maluquice a gente vê que o CEO que foi contratado, que até então ninguém conhecia, o tal de Fred Luz, ele tem um contrato com a Álvares Marçal e não quer deixar o cargo de lá para poder vir para poder trabalhar exclusivamente com o Corinthians. Ou seja, o CEO do Corinthians faz freela no Corinthians. Ele é um freelancer no Corinthians, sabe? Então, cara, assim, nos termos ele falou que ele queria ser um CEO as a service. Cara, isso é só um freela, tá? Não existe esse termo que ele está inventando, não existe. Então, a situação do Corinthians ela é muito delicada. Ela é muito delicada e é coisa pra gente observar e tentar nunca mais repetir os erros de... e eu sei que essas eleições pro Corinthians não foi difícil. Foi muito difícil. Porque você tinha o Augusto Melo e você tinha o André Negão do outro lado e, cara... Sabe, eu concordo e concordei que o ideal seria que a chapa do Renovação e Transparência saísse do Corinthians. Eu acho que todo mundo está de acordo.
O que não exime essa chapa de estar completamente errada em, cara, quase 100% das suas ações, quase 100% das suas tomadas de decisão. Eu acho que é pra gente ficar maluco sim, porque é um descolamento da realidade muito gigante. No meio de tudo isso que a gente tá vivendo, a gente vê falar que a diretoria do Corinthians está atrás de Balotelli. Assim, é uma sandice, é um escárnio com a torcida do Corinthians. De verdade, isso é um escárnio com a torcida do Corinthians. Não há nenhum motivo que justifique isso. Você, corintiano, por favor, eu sei que você tenta fazer alguns malabarismos aí para tentar, sabe, fazer sentido de alguma coisa disso no meio desse sofrimento todo, mas não faz sentido. Balotelli no Corinthians não faz sentido nenhum. Isso não é bom para negócio, porque ele joga pouco e vai receber muito, e não tem poder de revenda. Isso, ele não vai trair patrocínio nenhum. Um jogador que se envolveu em vários problemas extracampo, tem vídeo dele assim caindo bêbado no meio da rua, e não é como se a gente já não tivesse diversos outros, né? Jogador que bateu o carro na portão de vizinho, que, enfim, não é como se a gente já não tivesse alguns desses por aí, né? Então, é presidente que agride torcedor do time que está jogando contra. Assim, é uma situação desesperadora, é assustador o que está acontecendo com o Corinthians, e eu acho que para o futuro o que tem que ser cobrado de gestão, o que tem que ser cobrado da parte política do Corinthians tem que ser assim muito mais grave, tem que ser muito mais sério, tem que ser muito mais intenso, e eu não acho que isso de forma alguma recai sobre o torcedor, sobre os votantes e tudo mais. Eu acho que isso recai sobre o nosso entendimento do que é o Corinthians e do que tem que ser o futebol. Quem está concorrendo aos cargos políticos não faz a menor ideia do que significa o Corinthians. Não fazem, eles não fazem. Quando a gente fala que é o time do povo e o marketing trabalha, o marketing sabe quem é o Corinthians, assim, sabe quem é o Corinthians. Quando faz as suas ações com o futebol feminino, com o futebol masculino, quando faz ali os resgates de história, os resgates sociais, que o Corinthians sempre fez muito parte, e eu acho que é um grande patrimônio do clube, mas eles não olham para o torcedor, que é disparado o maior patrimônio do clube. O maior patrimônio do clube não vai ser Balotelli se chegar. É quem fica cantando lá no estádio do Mineirão, mesmo com o time tomando um 3-0, e a torcida tá lá cantando, apoiando, né? O maior patrimônio do Corinthians não é Coronado, que ganha 2 milhões por mês. E eu não tô falando isso pra gente ficar contra o Coronado, acho um bom jogador, mas essas decisões dessa diretoria é de quem não entende o que significa o Corinthians e o que é o corintiano. Então, eu queria fazer esse vídeo para abordar um pouco de tudo que está acontecendo no Corinthians, porque é bastante absurdo. É bastante absurdo. E, por favor, não seja a favor da contratação do Balotelli. Eu sei que no meio de toda essa loucura você não sabe o que achar. Mas eu te garanto, se tem algum mínimo de coisa que eu sei sobre futebol, eu te garanto que essa não é uma boa ideia. Tá bom? Então é isso, eu queria fazer esse desabafo. Como eu não pude ver muito bem o jogo do Corinthians e Vasco, eu não vou conseguir trazer para vocês o que eu achei da partida, das questões táticas e técnicas. Eu só vi só queria ressaltar alguma coisa, gente. O Matheus Donelli não é muito baixo, tá? O Matheus Donelli tem 1,88. Eu acho que vocês estão um pouco assim por fora, porque por fora que eu digo não é por fora de conhecimento, mas por fora da realidade, porque o Cássio era muito alto, o Carlos Miguel era muito alto, mas ele não é baixo. O goleiro de Portugal que pegou 3 pênaltis lá, ele tem 1,87, ele é 1 centímetro mais baixo que o Donelli, e acho que hoje em dia todo mundo iria querer ele no Corinthians, né? Então, ele não tomou aquele gol de falta porque ele é baixo. Ele tomou aquele gol de falta porque foi uma cobrança muito bem feita, e não dá para colocar na conta de um goleiro como esse, que assumiu uma bomba gigantesca e até pouco tempo atrás estava pegando pênalti, entregando muitas defesas boas pelo Corinthians, não dá para colocar na conta dele, tá? Então, eu acho importante a gente fazer essa ressalva, até para não queimar um moleque da base que assumiu o time num momento muito delicado, e em nenhum momento ele comprometeu o time, né? Não dá pra dizer em momento algum que o Matheus Donelli comprometeu o time, certo? Então é isso. O que vocês acham de tudo isso? Eu quero saber do torcedor corintiano, ou até do torcedor que não é corintiano, tá? Comenta aí por favor, o que vocês acham. Eu acho que é um debate importante, não só no caso do Corinthians, mas pra gente entender também muito sobre
uma coisa da gestão do futebol brasileiro. Eu já falei isso no podcast do Player 1. A gente gravou uma vez no Player 1 um podcast falando sobre futebol. E a gente despincelou sobre futebol porque a gente estava falando de uma questão das empresas de games e tudo mais. Mas o que eu ia falar é o seguinte: nenhum deles são por nós, tá? Eles não entendem o que significa. Nenhuma direção de clube entende o que significa o clube. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Eles não sabem, eles nunca estão pensando no torcedor, eles nunca estão pensando em nada disso. Eles não estão pensando nos jogadores, eles não estão pensando nos torcedores, eles não estão pensando no legado do Corinthians, no que o Corinthians já foi, no que o Corinthians pode ser. E assim como qualquer outra direção de qualquer clube brasileiro, tá? Eles não pensam nisso. A gente tem exemplos que são menos piores, mas sempre outras coisas vão falar mais alto, certo? Então, o torcedor, ele vale muito mais, muito mais. É disparado, o maior patrimônio dos clubes são os torcedores e eles não entendem o que o torcedor passa, eles não entendem as origens, eles não entendem nada disso, tá? Então, é isso que eu queria dizer pra vocês. Comenta aqui o que vocês acharam. Se não for pedir muito, por favor, dá seu like e se inscreve, porque isso me ajuda bastante. Desculpa não conseguir falar taticamente do jogo do Corinthians e Vasco, mas vai ter vídeo falando sobre Eurocopa e a Copa a Eurocopa e a Copa América. Nossa, eu ia falar Sul-Americana, que não está tão errado, né? Mas é Copa América, mas não é só Sul-Americana. Enfim, vocês entenderam. Então, comenta, curte, compartilha e se inscreve. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!